Estamos de volta com o programa Educare, hoje falando sobre o Marco Civil da Internet. Você pode participar conosco mandando e-mail para programabc@net.com.br e também pode nos seguir no Twitter no @programa Educare. Dr. Leandro Bissoli, que é especialista em Direito Digital, está esclarecendo aqui para nós esses pontos, né? Uma coisa que se fala muito hoje é a questão de remoção de conteúdo, né? O Marco Civil também contempla essa Perfeito, questão? Ele contempla sim essa questão. Um ponto que ele traz, na verdade, é que agora o conteúdo ele passa a ser removido apenas com ordem judicial. Então, esse é um ponto muito importante para o usuário, né? Até mesmo aquele usuário, muitas vezes, que a gente fala do sem noção, que vai, publica alguma coisa, não tem nem noção de onde aquilo vai parar, cuidado com esse tipo de postura, né? Hoje, a internet em si, claro que a gente pode ter situações onde você consegue remover um conteúdo porque aquele provedor da aplicação ele é legal, ele removeu para você. Mas hoje, a responsabilidade desse provedor de aplicação remover o conteúdo é somente através de ordem judicial. Ou seja, você tem que recorrer ao judiciário para remover um conteúdo, né? Ele trouxe o Marco Civil uma exceção, por conta até de casos que estavam ligados à divulgação de intimidade, principalmente de jovens que acabaram até se matando, suicídio, né? Acabaram se suicidando por conta disso. Mas aí não tem jeito, né? Eu acho que no filme que fala sobre uma rede social, que fala na internet não se escreve nada a lápis. É tudo a caneta, não dá para passar uma borrachinha depois e falar apaga, porque aquilo, entre o tempo da pessoa pôr e tirar, aquilo já foi compartilhado, já foi copiado, enfim. Nós falamos muitas vezes que aquilo que você publica, ele tem uma força, primeiro ele vai se perpetuar pelo tempo, e a capacidade de você remover aquele conteúdo é muito mais difícil do que você remover um conteúdo da própria pele, como uma tatuagem, né? Ele praticamente vira uma tatuagem digital, ele vai te perseguir, vamos dizer assim, para o resto da sua vida. Você vai ter netos, bisnetos, se a pessoa for com um buscador colocar seu nome, vai aparecer aquelas fotos, aquele filme e assim por diante. A gente está falando de Marco Civil da internet no Brasil, só que a gente está dentro de uma rede mundial. Claro, efeito global. Quantas bilhões de pessoas hoje essa internet? E por conta disso, até o momento político foi interessante, né? Porque por conta do Marco Civil da internet, a presidenta Dilma, junto com a Angela Merkel, elas levaram uma resolução junto à ONU. Na verdade, hoje, o Marco Civil da internet ele passa a ser uma das principais bandeiras brasileiras no exterior. Países do exterior estão com os olhos no Brasil no que diz respeito a essa regulamentação, né? Não são muitos países que têm essa regulamentação sobre a internet. Muito se discute ainda sobre neutralidade. Tem países que adotaram essa neutralidade e não está dando certo. Tem países que não adotaram a neutralidade e não está dando certo também. Né? Mas esse ponto de remoção de conteúdo, quando você tem situações de conteúdos ligados à intimidade da pessoa, vídeos, fotos em si, essa é a exceção do Marco Civil. Essa é o único tipo de conteúdo que você consegue remover com uma ordem extrajudicial, ou seja, você pedir para o provedor de aplicação onde aquele conteúdo está localizado para que aquele conteúdo seja removido. Claro que isso nós estamos falando de provedores aqui no Brasil. As principais mídias sociais já têm representatividade aqui no Brasil. Então você tem canais hoje de denúncia em cada um deles que você pode sim falar, olha, esse conteúdo viola a minha intimidade. Por favor, remova esse conteúdo. Eles vão fazer uma análise prévia e aí, se eles identificarem que tem fotos, vídeos ou qualquer coisa que viole a privacidade, eles vão buscar a remoção. Porque a partir daí, ele assume a responsabilidade pelo conteúdo ali publicado. Porque isso também foi definido, a responsabilidade de quem é do provedor e do usuário. A partir de que momento que cada um desses atores assume a responsabilidade. Por quê? Até então nós tínhamos decisões judiciais que o provedor de aplicação, uma mídia social, ela já assumia a responsabilidade até a partir já da notificação extrajudicial.
essa era a insegurança. Como é que eu vou investir num negócio no Brasil se há uma insegurança tão grande? Qual é a minha responsabilidade nesse contexto? E aí, por conta disso, o Marco Civil veio e resolveu a situação. Então, o provedor de aplicação ele só passa a ter a responsabilidade do não cumprimento de uma ordem judicial ou, se for um conteúdo que viola a intimidade, do não cumprimento da retirada, né, dessa solicitação de remoção. Outro ponto polêmico foi a questão do armazenamento de dados, né? Que a princípio queria que fosse feito, tivesse só aqui no Brasil, território nacional, território nacional, depois, enfim, não é possível. Antes do Marco Civil já havia esse armazenamento de dados, mas não era obrigatório. Na verdade, isso foi um ponto que surgiu por conta daquele efeito Snowden, né, do agente da NSA. O que acontece? Você tem hoje, nós estamos numa sociedade do conhecimento onde a informação é um ativo intangível de um valor praticamente imensurável. Né? Quem detém hoje informação tem poder, consegue ter uma tomada de decisão com muito mais qualidade. E a quantidade de informação que tem na internet Se você absurda, for pensar assim, hoje o que entra, né, em quantidade de usuários por cada uma das mídias sociais, elas são muito maiores que país. Se ele quiser fazer algum ajuste, ele consegue mover os nossos gostos. Né? Ele quase identifica quem são os nossos amigos ou quem poderiam ser nossos amigos. É verdade. Então, por conta disso, nesse primeiro momento, num movimento do executivo para dar uma acalmada na população, porque ficou recorrente essas matérias sobre essa espionagem em si. Foi colocada uma versão do projeto de lei na época que todos os provedores, na verdade, só poderiam armazenar dados de brasileiro em território nacional. Ou seja, não poderia sair informações de brasileiros do território nacional. Por nossa sorte, isso foi removido, porque hoje em dia é praticamente impossível você pensar num ambiente, por conta da rede globalizada, até mesmo empresas que fazem contingências em outras localidades, multinacionais, que esse dado não estaria em um outro local que não seja em território nacional. Até assim, essa questão de armazenamento, né? Cai o sistema lá, transfere dado para a Índia, para a Europa, para vários lugares, para não perder aqueles dados. A contingência que as empresas fazem, né? As cópias de segurança que são alocadas em outros locais. Então, por conta disso, foi feita uma análise depois detalhada e falar, não, isso aqui realmente não cabe. Mas eu coloco que vamos dizer assim, todo contrato ou todo serviço que eu contrato de empresas lá fora, a legislação brasileira prevaleça. E isso aí o Marco Civil acabou trazendo. Então, se eu for firmar, eu vou armazenar, trocar dados de brasileiros e vou armazenar numa nuvem hoje, né, na computação em nuvem, numa nuvem que é fora do país, né, esse meu contrato, essa minha relação tem que estar alinhada com a legislação brasileira. Esse é um ponto importante, né? As empresas grandes desse setor estão até adequando seus contratos para ficar aderentes à legislação local. Por conta disso também, existia uma insegurança jurídica do que diz respeito aos registros de conexão. Lá no começo do Marco Civil, ele fazia uma referência a uma recomendação do CGI-BR, que é o Núcleo Gestor da Internet do Brasil, que era um prazo de guarda de registros de 3 anos. Né? Houve uma forte pressão, vamos dizer assim, dos veículos de conexão e esse prazo foi reduzido para 1 ano. Então hoje nós temos uma lei, essa é a primeira lei, que fala de um prazo de guarda. Então hoje você tem um prazo de guarda para registros de conexão de 1 ano e um prazo para registros às aplicações, né, ao site da internet, à rede social, por 6 meses. Então isso é importante porque caso você identifique, né, um crime foi cometido, falaram mal da minha pessoa numa mídia social e esse prazo decorreu além desse período, provavelmente a prova que você precise já pode ter sido perdida. Entendi. E essa questão da denúncia? Me sentir prejudicado em alguma situação? Tem uma delegacia específica que eu devo procurar? Olha, aqui em São Paulo, nós tínhamos uma delegacia especializada em crimes cibernéticos, contudo, hoje ela ficou especializada no que diz respeito ao segmento financeiro. Né? Hoje, qualquer delegacia tem a capacidade, tem aí praticamente o dever de registrar o boletim de ocorrência e tomar as medidas necessárias, né, para fazer uma investigação, dar um andamento em si em alguma demanda. Hoje, qualquer delegacia pode fazer e dar andamento em uma queixa
de algum crime digital. E no geral, assim, quais são os principais crimes hoje, ou o que mais tem gerado denúncias? Os principais ainda estão ligados a crimes ligados ao setor financeiro. Né? Nós sabemos que o sistema financeiro ele é bem robusto, né? Ele é realmente forte e seguro. Só que nós, os usuários, temos são os descuidados. Muitas vezes a gente abre a porta, né? Exatamente. Nós temos um comportamento muitas vezes inseguro. Né? Não temos antivírus instalados, nossos sistemas operacionais não estão atualizados, temos muitas vezes programas de origem duvidosa na nossa máquina. E e-mail absurdo, assim, o que eu recebo de e-mail de um monte de banco que eu nem tenho conta, tem, né? Mas assim, atualize alguma coisa, né? Não, você tem então cenários... é falta de informação. E o usuário, de um modo geral, o ser humano, ele é muito curioso. Né? Então você imagina que você pode receber um e-mail falando o seguinte, olha, veja as fotos da sua mulher ou do seu marido traindo. Você nem é casado, mas você vai clicar. Por quê? Pô, se for a mulher do outro ou o marido do outro, eu quero ver essas fotos. E você clica, e aí você acaba se tornando vulnerável. Né? Você abre uma vulnerabilidade no seu equipamento. E aí, com isso, gera o quê? Gera com que você tenha um agente mal intencionado obtendo acesso ao seu equipamento e acompanhando, muitas vezes, toda a sua navegação. E não é fácil você encontrar essas quadrilhas, né? Porque são já organizações criminosas, não são adolescentes ativistas. Provedores que estão fora do Brasil também. Claro, você tem tudo isso. A gente está nessa rede. Então, você tem situações de conexões que vêm do leste europeu, da Ásia. Então, o custo até para você dar andamento nessa investigação é muito alto. Você tem esse cenário, então, de crimes contra a ordem ali financeira, né? Sumiu o dinheiro da minha conta. Nós temos aí situações relacionadas a crimes contra a honra, injúria, difamação, calúnia, ou seja, falar mal dos outros em si, que está um crime. Isso é muito comum. Crimes ligados ao uso indevido de imagens, né? Tirei uma foto sem a devida autorização, sem a imagem, publico. Isso gera um prejuízo. E outros crimes ligados à engenharia social, praticamente o estelionato. Nós não tomamos a percepção do tipo de conteúdo que nós mesmos publicamos. Nós nos expomos, né? Colocamos a nossa rotina, o que nós fazemos, com um grande detalhe. É uma invasão de privacidade autorizada. Exato. E aí você está gerando munição para um fraudador conseguir obter algo seu. Isso é muito importante, tomar cuidado. Bom, você que está aí nos assistindo e quiser saber um pouco mais, entrar em contato com o Dr. Leandro, pode mandar e-mail para contato@pppadvogados.com.br. Muito obrigada pela sua participação. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a você que esteve conosco. Nós nos vemos no próximo Educare. Até lá.